Oi gente, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo no Super Acadêmico, certo? Hoje eu vou começar a desenvolver uma temática nova a partir desse livro, Notas de Aula de Antropologia Filosófica, que é um livro meu, Está à venda no Clube de Autores. Se alguém tiver interesse, eu vou colocar o link na descrição do vídeo. Mas o interessante é que eu fiz ele quando depois da experiência de ensinar essa disciplina, Antropologia Filosófica, no curso de Psicologia durante 5 anos, e depois mais 5 após a publicação do livro. E a intenção, é claro, é apontar para as contribuições da filosofia para a questão da condição humana, por isso que é antropologia filosófica. Antes de começar, não esqueça de se inscrever no canal, dar like no vídeo, dar uma olhada aí na descrição dos links que estão disponíveis e compartilhar o vídeo se você conhece alguém que possa ter interesse também no vídeo, nessa temática de antropologia filosófica, especialmente voltada para o estudante, profissional da área de psicologia ou de saúde também, porque eu desenvolvi o livro a partir da ementa da disciplina e eu pude fazer um caminho, Eu vou começar hoje, eu não vou seguir exatamente os capítulos, mas eu vou começar hoje a falar, em que eu falo sobre essa temática da condição humana historicamente, a partir dos mitos, das narrativas míticas, até chegar a um modelo de compreensão sobre as questões da saúde relacionadas com a condição humana. Eu até já tratei isso num vídeo, falei sobre como a antropologia da doença desenvolve a compreensão sobre cura, doença, sobre tratamentos nas diversas culturas. Então, bora lá. Eu dividi o livro em 2 sessões. Na primeira, eu apresento a condição humana na mitologia, depois na filosofia grega, depois na medieval. Aí eu falo do sujeito moderno e do sujeito contemporâneo, como crise do sujeito moderno. E depois eu vou para essa coisa da antropologia da doença, para as representações sociais e a relação entre o indivíduo, o sujeito, na medicina e na religião, certo? Justamente essa questão de como as noções de doença e de curas podem ser relativas à cultura em que se desenvolve aquele padrão, Não estou dizendo que as doenças são diferentes, culturas diferentes, mas o efeito das doenças e a própria maneira como a causa é elaborada, que é chamada etiologia da doença, ela tende a variar de cultura para cultura, certo? Mas a gente vai falar disso nos próximos vídeos. Bom, tem uma nota introdutória, falando sobre sobre o que seria essa condição humana, Então, nós como indivíduos, sujeitos, seres humanos, partes de uma espécie de primatas bem específico, que por conta da evolução ou por conta da vontade divina, aí depende do seu conjunto de crenças, desenvolveu a habilidade de ter ciência, ter consciência, de ser senciente, a palavra é essa, a respeito de si próprio. Então nós somos esses seres que temos consciência da nossa própria existência e da nossa própria mortalidade, que acaba sendo até mais importante para a noção de condição humana, porque essa condição está ligada justamente ao fato de, por sermos cientes, nós temos a necessidade de dar sentido a essa existência biológica que nós somos, mas que não nos diz sobre o que nós somos.
né, não nos diz essa condição biológica que nós temos, de seres vivos e tal, e os diversos elementos constitutivos da nossa vida biológica, não nos dizem sobre o que somos como, né, como seres, como sujeitos, diferentemente de outras espécies, inclusive de primatas, que a natureza dá, aparentemente, pelo menos até onde a gente consegue entender isso aí, dá o sentido da própria existência com os mecanismos naturais, né, de sobrevivência, né, os instintos e tal. Então a gente, apesar de carregar geneticamente isso, a gente não tem isso como sendo o sentido fundamental da nossa vida, da nossa existência. Então isso aí seria, digamos assim, o elemento fundante sobre essa noção de condição humana e como eu trato, né, ao longo do livro, e eu tratava ao longo das aulas. Se algum ex-aluno meu estiver assistindo, deve lembrar, né? E aí eu vou começar falando que no início, né, desses questionamentos, digamos assim, formulações, na verdade, sempre existiu, que é o mais antigo, na verdade, o mais primitivo, o mais primeiro a respeito dessas questões da condição humana, as narrativas míticas, né? Um mito, ele é uma forma de produzir sentido sobre a realidade, produzir sentido sobre si mesmo, né? Que não tem uma data de começo, digamos assim, porque ele é parte constitutiva da origem, da existência, né, de todas as culturas, de todos os povos. Então, evidentemente, é parte constitutiva de todos os sujeitos que fazem parte das culturas, né, dos povos ao longo da história. Então, o que é um mito, né? O que é a narrativa mítica ou o conhecimento mítico? É um conhecimento baseado no, digamos assim, na interpretação concreta e possível do que a realidade nos apresenta, certo? Então, todo ser humano é capaz de compreender, desde muito pequeno, que toda vez que acontece alguma coisa, ou de ruim ou de boa, conosco, a sensação boa ou ruim desse evento pode ser materializado compreensivamente como sendo a ação de algo, né, superior a gente sobre aquele evento. Assim, eu pessoalmente, eu acho que seria tudo fruto de um acaso, né? Um acaso, mas a ideia do acaso como sendo fundante de toda os eventos que constituem a realidade, e daí a nossa apreensão desse evento como sendo bom ou ruim, não é partilhada pela grande maioria das pessoas, né? Tanto que 7% da população mundial apenas tem uma visão mais, digamos assim, mais vazia a respeito da origem das coisas. Vazia no sentido de que não crê em nada sobre-humano, nada super-humano que promova esse tipo de evento na vida humana. Então, por uma questão, inclusive, de coerência antropológica, né, eu tenho que admitir que essas várias narrativas, esses vários modos de conhecer e de interpretar e de formular a compreensão, que é mais importante, porque uma coisa é um conjunto de sujeitos formularem para si, diante do que a natureza lhes apresenta, uma interpretação sobre o sentido daqueles eventos, né? Então, se você imaginar uma tribo primitiva lá no centro da África, há 50, 60 mil anos atrás, talvez mais. E aí, sei lá, acontece um eclipse, ou uma grande tempestade, ou um raio, né, que cai do céu. E aí, aquilo promove muito medo, muita apreensão,
Então faz sentido que por alguma razão haja uma formulação de sentido ali, advinda do esforço das pessoas, de dar sentido àqueles eventos que promovem tanto medo, porque o medo ele é uma emoção intrínseca da gente, então não está presente na gente biologicamente, então ele está lá, mas o sentido que ele te dá para aquele medo é que é a diferença entre a gente e os outros animais em relação às emoções. E aí essa formulação, né, ela cai nas limitações da própria linguagem, né? E essa tradição de interpretação sobre aqueles eventos criam o que a gente chama de oralidade, né? de construção mítica oral, né? Ou tradição oral, que é passada de geração em geração, dando sentido àquelas coisas, né? Então, não dá para saber como, mas é provável que esses mesmos povos, à medida que foram aprendendo, por exemplo, a lidar com a agricultura, né, com a caça, com a construção e tal, foram relacionando elementos positivos e negativos dessas atividades necessárias para a sobrevivência a uma ação, né, extra-humana, uma ação divina. E aí foi dando nomes àquelas coisas, tanto que na mitologia grega, por exemplo, a maioria dos deuses tem nomes de eventos da natureza, né? Cronos é o tempo, né? Rhea é a terra, Gaia é a terra, Rhea seria a superfície, Hermes seria a forja, não, Hermes é como esqueci o nome do ferreiro, Hefesto é a forja. Então cada coisa, né, vai recebendo o nome da divindade a que se refere, e aí vai construindo a relação entre a nossa capacidade humana de atribuir sentido linguístico, né, atribuir sentido simbólico no sentido de linguístico aos eventos naturais humanos. E aí, à medida que vai se atribuindo isso aí, vai se criando um vocabulário, digamos assim. E aí, isso é ainda um momento de oralidade. E a partir do momento que se cria escrita, né, e essa oralidade vai sendo traduzida para a escrita, aí se torna mais forte ainda, digamos assim, o afastamento, o reconhecimento dessa limitação de linguagem em interpretar a realidade, né? Interpretar o que existe em volta de nós mesmos, porque a linguagem, né, especialmente a escrita, ela está afastada da coisa em si, digamos assim, se é que existe coisa em si, né? Do que está sendo refletido, pensado sobre aquilo ali. Então, as construções míticas, né, elas vão dar origem a todo um conjunto de sentidos para a existência humana, né, para a condição humana. E aí seria o primeiro momento de reflexão sobre a condição humana. E está presente em todas as culturas, mesmo as culturas que não desenvolveram nenhum tipo de formulação filosófico-científica, né, que receberam essas formulações de fora, através de colonização e tal. Todas as culturas, mesmo a cultura que pode ser chamada mais isolada possível, tem essas formulações míticas. Elas respondem a esse anseio, que a gente pode chamar de primitivo, no sentido de estar presente em todos, né, de maneira arquetípica, né, de arquétipo, né, de origem, que está sempre presente. E aí, por causa disso, é a primeira forma que o ser humano tem, né, como espécie, de lidar com a sua própria condição. Então,
as divindades, a vontade das divindades, né, os eventos, as doenças, todos os elementos relacionados com a situação do ser humano, em sua fragilidade e em sua incapacidade de verbalizar, né, de tornar compreensível aquilo que é, aquilo que existe, mas nessa tentativa constante acaba formulando as narrativas míticas, né? Os mitos. A palavra mitologia já é uma coisa posterior, né? Já viria do estudo dos mitos, mas fica conhecido popularmente como mitologias, né? Então, mitos e mitologias. A mitologia de referência para a construção dessa interpretação sobre a condição humana, né, que a gente faz tradicionalmente na filosofia, na ciência, vem evidentemente dos mitos gregos, né, da mitologia grega, que tem todo o arcabouço, né, oferece, aliás, todo o arcabouço de narrativas e interpretações sobre a realidade física e a condição humana, que inclusive serve de base também como metáfora para a interpretação da própria psicologia, da psicanálise principalmente, né, para os problemas humanos atuais, né? Então, Freud usa como referência para interpretar a condição humana, no sentido que ele está estudando na época dele, a narrativa do Édipo, né? Daí formula o complexo de Édipo, daí vem, né, o complexo de Édipo. O Jung também é muito famoso por usar referências da mitologia grega. E o interessante é que esse esforço de trazer, digamos assim, o mito, a mitologia, né, a narrativa mítica, para o centro da interpretação sobre a condição humana modernamente, né, no mundo contemporâneo, serve também como demonstração da presença do sentido formulado por essas narrativas ainda hoje. Então, quando se fala sobre o processo de amadurecimento do ser humano, né, de sair da infância para ir para a idade adulta e tal, muito se usa essa interpretação que Freud faz do Édipo, né, mito de Édipo, a tragédia do Édipo, porque essa tragédia, né, que é uma narrativa mítica transformada em peça de teatro e tal, ela passa, né, por mais que tenha uma data muito distante da nossa realidade atual, mas continua sendo atual no sentido de que é uma coisa que está presente na condição humana, certo? E aí pode ser pensado em vários aspectos, né? Então, por exemplo, eu gostava muito de falar para os alunos sobre o mito a narrativa do Teseu, acho que o Teseu e o Minotauro, não é isso? A narrativa do Minotauro. Então, o herói, ele entra no labirinto para encontrar um monstro, né? Uma mistura de ser humano com bicho, que é o Minotauro, que já era uma criatura híbrida da junção de um ser humano com um touro. E aí, ele, ao derrotar a besta e decifrar o enigma que é o labirinto, ele estaria expressando um aspecto chave da condição humana, que seria a capacidade de superar a sua bestialidade, a sua animalidade, né, seus instintos violentos, e conseguir realizar a saída inteligente, a saída através da inteligência, através da razão, da armadilha colocada pelo rei divino. Então, assim, o que eu estou tentando colocar nesse primeiro momento, né? Não quero me alongar muito, porque já está com 19 minutos, mas a ideia é que eu possa desenvolver ao longo dessa playlist sobre antropologia filosófica essa ideia de que os estudos sobre a condição humana foram evoluindo, né? Evoluindo não no sentido progressivo apenas, né? Eu até no livro eu menciono que
de certo modo, o modo de interpretar o mundo a partir do positivismo, do Augusto Conte, dá sempre a impressão que as coisas progridem e se acumulam, né? Sempre para melhor. E que não é verdade, né? Hoje em dia é difícil alguém acreditar nisso, apesar do progresso tecnológico e tal, que a gente vê que os sofrimentos humanos meio que se mantêm e até pioram, de certo modo. Mas o que ficou, né, de processo evolutivo dessa antropologia filosófica, né, dessa busca de compreensão da condição humana, é que esse início mítico, mitológico, ele serve de ponto de partida, mas ele se mantém porque esse modo de interpretar o mundo, através de símbolos concretos, digamos assim, de referências que possam ser compreendidas pelo sentimento, digamos assim, né? E não pela interpretação reflexiva, né? Muito mais pela maneira de passar moralmente as mensagens sobre a condição humana, sobre a necessidade do trabalho, a necessidade do casamento, a necessidade da coragem, né? A necessidade da abnegação, a necessidade do sacrifício, essas coisas todas que acabam compondo, de certo modo, a psique humana. A psique humana ela é cheia desses arquétipos todos colocados lá desde muito antes, porque, provavelmente, sem a interpretação minha, fazem parte, né, do que seria essa nossa condição, de dar sentido às coisas e, ao promover, né, esse sentido e passar adiante, acabar contribuindo, né, para a compreensão que nós temos de nós mesmos, do nível individual, inclusive, né, de cada sujeito que apreende aquilo ali. Tanto que a gente vê hoje em dia, né, as pessoas tendo essa necessidade de construir sentido para si próprias, seja de que maneira for. Porque se for apenas para atender à sobrevivência, né, ao que a realidade apresenta, a necessidade de sobrevivência, é muito provável que a gente, como espécie, talvez já tivesse deixado de existir. E, pelo contrário, a gente se expande, né? A gente expande em quantidade, nem tanto em qualidade, justamente porque a gente encontra sentido nas coisas. E ao encontrar sentido, a gente molda a realidade ao sentido que a gente quer colocar. Inclusive, é um dos perigos do mundo atual, é que nesse ímpeto de moldar a realidade de acordo com o sentido que nós queremos dar, a gente meio que mudou tanto o planeta que o planeta está meio que rejeitando um pouco a gente com essas mudanças climáticas, né, as transformações todas. A própria pandemia pode ser interpretada como uma resposta à natureza. Então, na linguagem mítica, muita gente provavelmente acredita que a pandemia do Covid-19 é uma resposta da natureza, a resposta do planeta à nossa perpetuação, à nossa devastação, né? Então, bom, aí fica para cada um pensar o que quiser. Bom, espero que vocês tenham gostado desse primeiro momento de antropologia filosófica. Nos próximos encontros, né, nos próximos vídeos, eu vou desenvolvendo o que está mais no livro, mas não seguindo os capítulos, né, porque muitas coisas se repetem, algumas coisas vão em volta, mas muito mais tentando desenvolver e estimular vocês a lerem, né, se quiserem. Né, o livro está disponível, além de para venda no Clube de Autores, que está aí no link da descrição. Ele também está disponível em formato digital, se eu não me engano. Eu vou ver e coloco na descrição também, se tiver, que você pode pegar e ler sem precisar comprar, certo? Então, até o próximo vídeo. Se inscreva no canal, né? Valeu!